Imenso amor, que doce som que alcançou a mim. Perdido andei, mas Deus me achou. Fui cego e hoje posso ver. Sua graça tirou meu medo. Bendito o dia que eu fui aos pés do meu Rei, que a morte venceu. Sua vida em mim está. Nós queremos meditar em Gênesis, não precisa nem abrir, mas Gênesis 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós queremos caminhar um pouco antes de chegarmos até aí. No início do mês passado, nós estamos no primeiro domingo de novembro já, hoje é dia 2. Nós meditamos a respeito de como nós podemos ter uma crença que não é funcional em nossas vidas. Nós acreditamos e nós falamos sobre a doutrina da depravação total, mas nós olhamos para como nós, pais, olhamos nossos filhos, nossos bebês, e vimos como é fácil nós, na hora que vamos tocar a vida, nós não temos uma fé funcional, por exemplo, naquela doutrina da depravação total. E aí o que nos guia, a mesma coisa que guia o mundo, ou seja, a psicologia secular, a autoestima. Então eu lembro que nós começamos com uma frase de C.S. Lewis que diz: eu creio no cristianismo, ou no evangelho, tal como eu creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo o sol, mas porque eu vejo tudo através do sol. Nós então falamos sobre cosmovisão, ver tudo através do cristianismo. Nada ser tocado por nós ou visto por nós, a não ser através do cristianismo. Então nós meditamos como ao criar filhos nós às vezes negávamos ou negamos a doutrina da depravação total e vamos por caminhos opostos, não é? Então, no meio cristão, quase sempre é inútil você ouvir debates, porque os debates começam sem Deus, caminham pelo seu meio sem Deus e terminam sem Deus. Era só gente dando as suas opiniões sobre as coisas. E quase todo debate cristão você pode deixar de ouvir. Então depois nós meditamos sobre o enigma da natureza humana. Ao olharmos para o nosso mundo, nós meditamos sobre como os seres humanos foram criados um pouco menor do que os anjos, cheios de honra e glória, mas como também eles são agora totalmente depravados. A altura que ele foi criado, e por isso ele tem uma dignidade que nada mais na criação tem, e quão profundo ele ficou. Depois nós meditamos sobre o 4º mandamento. Nem todos participaram de tudo isso porque falta culto. Nós meditamos sobre o 4º mandamento e ele fala sobre a teologia do trabalho. Ou seja, por trás do trabalho, do que é o trabalho, existe toda uma teologia bíblica. Ou seja, nós não tocamos o trabalho como o mundo à nossa volta, nós temos uma teologia. Não é? E, por exemplo, no domingo passado nós falamos sobre as nações, governantes e como nós olhamos os governos. E na quinta-feira agora nós estávamos olhando para Deus e o divórcio. Você vê a teologia, o Filho de Deus, ele toca todas essas coisas com a teologia, nunca sem teologia. Mas se nós não percebermos o que conecta todas essas coisas, nós ouvimos todos esses sermões e não vai poder haver um sermão sobre todos os aspectos da vida. Nós vamos aprender muitas coisas, mas não vamos chegar ao conhecimento da verdade. Então, por exemplo, 2 Timóteo 3,7, o apóstolo Paulo faz uma declaração triste, diz assim: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade.
Ou seja, um cristão não teológico é como um homem não esquelético. O cristão não teológico é como um ser humano sem esqueleto. E como é um ser humano sem esqueleto, queridos? Ele não parece mais ser humano, é uma geleia. Ser humano sem esqueleto é geleia. Eu lembro que há anos atrás, eu li no Globo que o Brasil queria fazer igual os americanos, assim, na cena de morte no trânsito, ou crime de assassinato, que o corpo fica na rua. Queria tirar foto e fazer um desenho para poder tirar o corpo o mais rápido possível. Nada mais terrível para uma família do que o corpo de um parente lá no meio da rua. Então, eles queriam fazer isso, e eu lembro que o Jornal Globo falou assim, só que eles aprenderam errado, porque aconteceu um assassinato ali na Avenida Brasil, e ele disse, se você olhar para o desenho, parece que uma ameba gigante morreu na Avenida Brasil. Aqui não parecia um ser humano. Então, sem o esqueleto, nós somos uma geleia. Eu, normalmente, já desloquei o ombro 11 vezes. E nosso ombro parece ter um formato certo, mas quando o osso sai do lugar, simplesmente não parece mais um ombro. Não tem nada realmente. A carne, ela não tem uma forma. Ela não tem forma. Tirou o osso, ela fica sem forma, disforme. Então, um cristão não teológico é como um ser humano não esquelético. Se você olhasse para um ser humano não esquelético, você não diria que é um ser humano. Você diria como o pessoal da Globo, do Jornal Globo. É uma ameba gigante. Um cristão não teológico não tem forma de cristão, não parece cristão. Então, hoje, no tempo que nós temos, nós queremos tocar o motor cultural da nossa geração. Quais são as duas coisas que mais movem a nossa geração? E nós vamos fazer isso a partir de Gênesis 1, como eu disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas na verdade eu vou usar até menos que esse versículo todo, que está grande demais, e senão vou falar 3 horas, né? Então eu vou falar só sobre as 3 primeiras palavras da Bíblia, mas vou demorar um pouquinho a chegar nela, e eu quero pegar as duas coisas que são o motor cultural da nossa geração, para falar exatamente sobre se nós não compreendermos sobre todas as coisas, um ponto essencial, nós perdemos o cristianismo todo, nós perdemos o ponto todo. Então, as duas coisas que impulsionam, que são o motor cultural da nossa geração, é sexo e dinheiro. Sexo e dinheiro move quase tudo. Sexo e dinheiro são onipresentes. Então, pornografia é o motor mais poderoso da internet. De tudo que a internet produz, de tudo que mais gera coisa na internet, a pornografia está em primeiro lugar. Ela impulsiona a internet. E o estilo de vida dos famosos, dos ricos, o que eles fazem, o que eles não fazem, enchem páginas e páginas dos tabloides, da televisão, e centenas de pessoas. Então, a vida, o motor da nossa cultura é isso. E centenas de pessoas, eles passam a vida inteira adulta com queixo em cima d'água, em dívidas, pensando em como vai pagar tudo o que comprou, e pensando em como vai arrumar mais dinheiro para comprar mais coisas que desejam de alguma forma. E quando não tem problemas com dívida, tem problemas funcionais em dar ao dinheiro aquele poder de Deus, de realização, ou sinal de status. Então, sexo e dinheiro estão em todo lugar. Você não precisa ir muito longe, e você não precisa ser muito esperto para entender que essas 2 áreas são os grandes problemas da nossa cultura. É onipresente, a notícia está repleta de sexo diariamente, ou de dinheiro, de escândalos, de desvio de dinheiro, de escândalos de todas as formas envolvendo dinheiro, ou de escândalos envolvendo sexo. Então você não precisa de alguns minutos apenas a cada dia, abrindo uma página da internet de notícias, abrindo o jornal, olhando para a televisão, para perceber que alguma coisa deu terrivelmente errado no que diz respeito a sexo e dinheiro. Então, nada carrega mais auto-engano para nós, para a nossa geração,
E nada mais distorce a realidade para nós não enxergarmos a realidade como ela deve ser do que essas duas coisas. Nem sexo nem dinheiro podem entregar as promessas que nós pensamos que eles podem entregar. E toda uma cultura em torno do sexo e dinheiro não percebe o perigo óbvio. Sexo e dinheiro funcionam de várias maneiras, operando o auto-engano. Ambos funcionam hoje na cultura como solventes espirituais que vai corroendo o próprio tecido da comunidade humana. Todos os debates, todos os males na sociedade acabam em sexo e dinheiro. Toda essa destruição da família, redefinição de casamento, aborto, todos os problemas da sociedade, sexo e dinheiro, sexo e dinheiro. Ambos têm o poder perverso de dominar o coração, nosso coração, e determinar a direção das nossas vidas. As pessoas, na maioria das vezes, as pessoas, quando não controladas por Deus, elas estão aonde o sexo e o dinheiro levou elas. Nos relacionamentos que o sexo e o dinheiro levou elas, e estão pensando talvez em não viver a vida que estão vivendo, porque o sexo e o dinheiro não estão muito bom na vida que estão vivendo, estão sonhando com uma outra vida, porque outra vida com sexo e dinheiro de uma maneira diferente prometia algo melhor. Ambos, eles colocam em nossa mente um zumbido, um barulho, e dizem para nós de que nós estamos no controle do mundo do sexo e do dinheiro. Nós controlamos, quando na verdade nós nos tornamos escravos, não é? E eles se tornam senhores, e progressivamente essas cadeias de controle dominam toda a nossa agenda, toda a nossa vida. Ambos oferecem uma sensação interna de satisfação, a princípio, de bem-estar, mas não pode satisfazer o coração. Então, o homem está sempre impulsionado por mais de alguma forma de sexo e dinheiro. Ambos nos impelem então a uma busca que nunca tem fim. Nunca nós chegamos ao ponto onde, não é que a gente não chegue ao ponto onde a gente não consiga ganhar mais dinheiro, onde a satisfação chegou em sexo e dinheiro, porque sempre você pode olhar para o lado e pensar que existem outras possibilidades. Então, ambos nos levam a olhar para a vida e para as outras pessoas com uma certa ideia de que outras pessoas estão vivendo uma vida melhor do que nós. E ambos fazem as pessoas tentarem, por exemplo, nas redes sociais, mostrar que vivem uma vida de sexo e dinheiro melhor do que o que elas vivem de verdade. Ambos vendem a mentira de que o prazer físico é o caminho para a paz espiritual, para a satisfação do coração e da mente. Então, uma cultura dominada por sexo e dinheiro é uma cultura de gente cheia de depressão, remédio, totalmente, precisando de terapia humanista. E quanto mais nós enchemos nossas escolas de educação sexual, mais todo mundo é confuso sobre o que sexo é. Mas problemas a sociedade tem a respeito disso. E ambos são obras da mão do Criador, ou seja, o mundo das coisas. Deus fez um mundo físico e deu para nós. É assim que nós tocamos eles, através do dinheiro. E o Criador criou o sexo. Então ambos são coisas que fluem, que saíram do Criador com um propósito. E são, então, o mundo das coisas e o sexo é bonito olhando em si mesmo, mas se tornaram distorcidos, perigosos e venenosos por causa daquilo que o homem é. Então, nós vivemos sobre uma cultura que não para de falar em sexo e dinheiro. Você pode pensar, o que é a igreja? O que nós não temos nada para falar a respeito disso, porque isso não tem a ver com o evangelho. E engraçado que enquanto todo mundo está falando sobre sexo e dinheiro, qual é a nossa teologia de sexo e dinheiro? O que nos impulsiona? Não parece que os pais estão fazendo um bom trabalho de discipulado com seus filhos,
Os pais não gastam tempo ensinando aos filhos o perigo do dinheiro, o perigo de confiar no dinheiro, o perigo de ter o dinheiro como Deus, o perigo de acreditar que o dinheiro vai garantir o futuro, o perigo da ambição ao dinheiro. Os pais não passam tempo. Os pais passam tempo ensinando como estudar, como fazer para ganhar mais dinheiro, para ganhar dinheiro, porque se ganhar dinheiro vai... Os pais passam o tempo todo fazendo o oposto do que isso. E nós não gastamos então tempo mostrando que o dinheiro, ele toma o coração, e que como você usa o dinheiro revela a condição do seu coração. Jesus fala, um dos temas que ele mais fala é sobre o dinheiro. A maneira com que nós lidamos com o dinheiro revela a condição mais profunda do nosso coração. E os pais da nossa geração mostram aos seus filhos que o seu relacionamento e a estabilidade depende muito do sexo. E que o sexo, de alguma forma, em vez de ser o fruto de um casamento em Deus, ele é a base. Ou seja, os sinais vão trocados. Agora, no entanto, nós não vivemos fora da sabedoria de Deus em nos colocar numa época assim. Deus escolheu nós vivermos no mundo, numa época, numa data, enfim, num mundo em que dinheiro é uma questão inevitável. Você não tem como evitar se relacionar com o dinheiro. E o sexo é uma parte importante da experiência humana, de ser humano. Então a questão do sexo e o dinheiro são importantes e inevitáveis, porque Deus escolheu que fosse assim. Deus também escolheu a época que nós vivíamos. Nossa geração e nossa cultura não é um acidente nós estarmos aqui agora, você que é filho de Deus e eu. Deus escolheu que eu nascesse no ano que eu nasci, que eu vivesse nessa geração onde mentiras, enganos, distorções e tentações sobre sexo e dinheiro estão em todos os lugares e são onipresentes. Ou seja, o endereço onde você mora, a época que você mora, não é um erro divino. Não é Deus, olha, botei eles numa época que não era uma boa época. É uma época dominada pela distorção sobre sexo e dinheiro. Não. Sua exposição às dificuldades de um mundo caído, com todas as suas ilusões e tentações, não está no caminho do plano de Deus. Faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Deus escolheu que nós vivêssemos aqui nesse tempo, e nós estamos vivendo aonde Ele queria que nós vivêssemos, no país que nós queríamos que nós vivêssemos, vivendo a vida na época e na geração exata que Ele planejou para nós desde todos os tempos. Ele sabe exatamente o que você está enfrentando, Ele conhece exatamente o seu ambiente, Ele conhece nosso mundo virtual e nosso mundo real. Ele não está tentando lidar com o grande erro de ter nos colocado numa época e numa geração errada. Ele não está cheio de ansiedades porque nós estamos expostos a todas essas coisas numa época assim. Ele tem cuidado e sabedoria ao ter escolhido para nós o tempo da nossa vida, o lugar da nossa vida, onde nós vamos viver, e tudo isso aconteceu com o propósito de Deus para nós. Não há nenhum erro. Portanto, quando nós pensamos nesses dois motores culturais da nossa geração, nós não somos impotentes em relação a ele. É óbvio que, como eu falei antes, quase todo debate cristão, pode ser sobre qualquer assunto, vai ser inútil, porque ele acontece no nível da rua. Ele começa não teologicamente, porque nós nos tornamos cristãos não teológicos. Ele começa com uma teoria e não com teologia. E Deus então é capaz, e Ele nos deu todo o que é necessário para nós lidarmos com o lugar, a época e a cultura em qual Ele nos coloca. A graça de Deus não lida só com a nossa necessidade de perdão e graça futura. A graça de Deus, ela abrange todas as nossas necessidades para vivermos para a glória de Deus na época em que Deus nos coloca. Ele aborda o nosso mundo, toca todas as coisas, como nós vimos durante esse mês, quando nós fomos tocando várias áreas da vida. E quando nós cremos no Evangelho, isso mudou
como nós cremos e vemos todas as coisas, ou nós não entendemos o Evangelho. Então o Evangelho fornece a única coisa confiável como diagnóstico sobre o sexo e o dinheiro, como nós estamos falando, como sobre todas as outras coisas que nós abordamos. E porque Ele oferece isso, Ele nos dá essa base. Então, quando nós pensamos no que o sexo e o dinheiro se tornou em nossa geração, de uma maneira onipresente, em todos os lugares, dominando todas as coisas, 3 palavras, eu acho que resumem o que ele se tornou. A primeira é insanidade. Se nós olharmos à nossa volta, vamos ficar profundamente convencidos de que quando se trata de sexo e dinheiro, nós vivemos numa cultura insana. Todo mal vai ser perpetrado, toda infelicidade, todos os desejos afastados de Deus, ligados a isso. Porque o sexo e o dinheiro, ele pode criar em nós uma ilusão funcional, um nível de ilusão funcional, de auto-engano e de autodestruição que nada mais cria. Olhe para a destruição, para a ilusão da nossa cultura, para a futilidade dela, e nós vamos ver essa insanidade. A maneira com que nós abordamos dinheiro e a maneira com que nós abordamos sexo é completamente insana. Não só domina a cultura como motor, mas é insano. Então, nós vivemos um mundo, não importa em que país, de pessoas que gastam dinheiro ou mais do que podem, ou sonham em ter mais dinheiro para gastar mais, ou confiam no sinal de status que o dinheiro aponta para ele, mas na verdade o mundo se atola em dívidas, e nós colocamos o sexo num lugar onde o sexo nunca devia ter estado, porque ele não foi planejado para ser assim. Nossas crianças são sexualizadas muito antes do que Deus criou os seres humanos para serem. Elas são ensinados sobre a alegria do materialismo. Nós ensinamos aos nossos filhos muito pequenos sobre como o materialismo pode fazer de nós pessoas importantes, mais seguras, felizes. Hoje nós sentamos no restaurante para jantar ou almoçar e somos obrigados a ouvir músicas com pornografia, porque isso se tornou onipresente. Nós temos que rasgar em casa bancos que mandam para você cartão que você nem pediu, te abrindo possibilidade de gastar mais, comprar mais. Hoje as cantoras pop, elas não são só cantoras, elas têm que ficar nuas, fazer coreografias eróticas. Uma das cantoras que faz mais sucesso no meio da juventude hoje, ela aparece nua de dia sim, dia não na mídia. Não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com notas e beleza musical, não é? Nós não temos feito um bom trabalho com aquilo que Deus tem nos dado, os recursos, porque nós temos uma visão errada, sabe? Deus nos deu coisas, como Ele deu a Adão, mas Adão achou que o Éden era dele, esse que era o problema. Ele não entendeu o propósito com o qual Deus fez o mundo das coisas. E os jovens hoje se preocupam, é óbvio, muito mais com a beleza do seu rosto, a forma do seu corpo, do que sobre as qualidades do caráter. No mundo, os nossos heróis são pessoas sexys, jovens, bonitas, ou então pelo menos que têm um visual legal. Os nossos heróis, eles não são heróis por causa do seu caráter. Pelo contrário, os heróis da nossa geração têm caráter péssimo. Mas quem se importa? Não é? Nós estamos pensando em ser sexy e ter um corpo. Nós avaliamos os outros nesses termos. E palavras chulas, pornográficas, estão no horário nobre da televisão. A pornografia não é restrito a um canto escuro da cidade, meio que marginal, degradado. Não.
está tão perto de cada um quanto o Google está perto do dedo de todo mundo. Está em todos os lugares. E o tamanho da dívida da nossa geração é uma geração de endividados. Não estou falando só de pessoas, estou falando de países, não é? Nações, pode ser grandes nações como a nação, as nações do primeiro mundo, ou nações como a nossa. Nós vimos essa semana, não é? Depois que acabou sei lá, o mundo maravilhoso da eleição, não é? E voltamos para o mundo real, nós podíamos imaginar que as coisas não estavam muito boas. Mas então o Tesouro anunciou um rombo de 20 bilhões que o Brasil gastou esse ano, mais do que arrecadou. Era como se você tivesse gastado uma fortuna e agora você não tem como pagar, a não ser se endividar mais. No setor público consolidado o buraco é de 25 bilhões. E o déficit primário até o nosso mês de 15 bilhões. É isso. Isso é só nesse ano. Então não é só pessoas individualmente, são nações. Então as facilidades e o cartão de crédito mudou a nossa visão do mundo, porque sempre ele diz que nós podemos gastar, contanto nós só pensamos se a taxa que nós vamos pagar é possível ser paga. Então nós podemos gastar o dinheiro que nós não temos, que nós não recebemos. Enfim, nós podemos falar sobre isso, sexo e dinheiro onipresentes, o motor e a insanidade. Essa é a primeira palavra, né? Insanidade. É uma teia descendente de graus de loucura. Os mundos do sexo e do dinheiro expressam o quanto o ser humano não tem nenhuma visão de Deus a respeito do mundo. Isso é uma maneira de libertar alguém que vive nessa redoma cultural que é o Evangelho. Se você achar o Evangelho não é sobre isso, você perdeu o Evangelho. Se você achar que o Evangelho não está falando a respeito disso, então você perdeu. Porque a verdade humilhante sobre o sexo e o dinheiro é que o problema não está no sexo e no dinheiro. Nós não temos problemas com coisas por causa das coisas. Porque as coisas, o mundo das coisas e o sexo criado por Deus não são um problema, nós somos o problema. E a única maneira de tocar essas coisas é tocar com o Evangelho, porque o Evangelho toca em nós. Uma vez que nós somos o problema, nós não temos como resolver o problema. Porque se o problema fosse coisas fora de nós podíamos resolver, mas o problema somos nós. E se o problema somos nós não podemos correr do problema, porque você não pode correr de você mesmo. O problema com o dinheiro e com o sexo, você não pode fugir dele, porque o problema está dentro do homem, não fora do homem. Então, se você sair correndo de você mesmo, é a coisa mais estúpida que existe. Você não consegue fugir de você mesmo. Então, o Evangelho pode tratar com isso. Você pode mudar de relacionamento, mas você vê, as pessoas hoje em dia trocam de relacionamento toda hora, mas os problemas do sexo não se resolvem na sua vida. É óbvio que o problema não era o sexo. Você pode mudar de ambiente, mas o problema com o dinheiro não muda, porque o problema não era o dinheiro. Então, nós precisamos de um resgate de nós mesmos. Isso é o Evangelho. É por isso que o Evangelho ou é sobre todas as coisas ou não é o Evangelho. É por isso que C.S. Lewis disse: eu creio no Evangelho como creio que o sol nasceu. Porque não só eu vejo o sol, mas eu vejo tudo através do sol. Ou seja, Jesus é um Salvador, sábio, capaz, todo-poderoso para tratar disso. Então a primeira palavra é insanidade, a segunda palavra é vício. Essa é a segunda palavra que motiva a dinâmica do vício. É quando você olha para algo que substitui Deus, algo que Deus criou, que ocupa o lugar de Deus. Ou seja, você vê coisas que Deus criou como o salvador da sua vida, como quem vai dar o sentido da sua vida e a base da sua vida, sabe? Quando Adão percebeu e achou, melhor dizendo, que aquela árvore podia dar a ele um sentido de vida, e não Deus, então
Então ele caiu, não é? Porque Deus criou a árvore, Deus criou o mundo das coisas e criou o sexo, mas ele não tinha intenção de que essas coisas fossem a base, o resgate das nossas vidas. E o que acontece é que você vive para essas coisas e você nunca tem a satisfação completa que aquilo não pode dar. Então você tem que voltar e voltar e voltar e voltar. E essa é o começo de viajar na estrada do vício. Prazer temporário, prazer que passa, você precisa de mais para gerar a mesma sentimento inicial, e você precisa de mais, você vai proporcionar, isso vai proporcionar a você uma sensação momentânea de bem-estar, mas logo você vai sentir que você não está pleno, e você precisa de mais, e você volta, então tudo é muito intoxicante. É exatamente o mecanismo do vício. O problema é que essas coisas foram criadas por Deus, elas não têm a capacidade de satisfazer a necessidade profunda com a qual nós fomos criados e ansiamos. Elas nunca podem acalmar nossos desejos. É por isso que um homem como Davi, que tinha um harém de mulheres, ainda cobiçou a mulher. Quando Natã foi falar com Davi, ele falou assim: olha, tinha um homem que tinha um monte de ovelhas. E tinha um homem que só tinha uma ovelhinha lá. E esse cara que tinha um monte de ovelhas, olhou para a ovelhinha do outro. É isso, olha, isso não pode ter um harém de mulheres, não vai acalmar os desejos do coração que não está satisfeito em Deus. É por isso que o filho de Davi disse que quem ama o dinheiro nunca vai estar satisfeito. É uma busca sem fim, você vai estar satisfeito na hora, mas logo você vai querer mais. É como as pessoas que fumam crack na nossa cidade. É óbvio que aquilo dá uma sensação boa, mas passa aí e fica com a fissura. Esse é o vício. Você vai adorar a curto prazo, e você vai odiar porque é tão curto aquilo que aquilo dá. Tão curto e você vai... em pouco tempo, descobrir que você gastou um pouco mais do que você esperava, energia mais do que você esperava, dinheiro mais do que você esperava, fez mais sexo do que você esperava, com mais pessoas do que você esperava, mas continua sempre lá. Sempre aquela necessidade. Você é viciado e não pode saber disso. Toda a sua vida é controlada pelo dinheiro e controlada pelo sexo. E você vê agora isso como uma necessidade. E sexo é poderosamente prazeroso, mas não pode satisfazer o coração e os anseios profundos do homem. E então, um dinheiro inesperado na conta gera um prazer e talvez faça você sorrir, mas não vai fazer você nem feliz, nem satisfeito. O toque de outra pessoa pode estimular o seu corpo, mas seu coração não pode ser estimulado assim. E o dinheiro pode mudar algo em sua vida, mas não vai fazer de você uma pessoa melhor, nem mais plena, nem mais satisfeita. É por isso que Robbie Williams se suicidou. É por isso que as pessoas assim se matam, elas vivem os mesmos dramas. Você vê que, quer saibamos ou não, todo ser humano vive em busca de um Salvador. Ele não busca Deus, mas ele busca um Salvador, porque ele percebe que precisa ser resgatado. Ele precisa de uma identidade, precisa de uma paz interior, um significado, um propósito. Sexo e dinheiro é a resposta da nossa cultura. E todos nós vamos procurar o Salvador em algum lugar. E essa é a linha de fundo. Não é? A única coisa que você esperava que ia puxar você dessa necessidade e te colocar num lugar alto e tranquilo, ou seja, que seria a libertação, é uma escravidão. Você nunca está livre, você nunca escapa. Então, Calvino, por exemplo, dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Agora, pensem bem, o pecado cometido hoje ele é muito mais terrível quando você olha para ele graficamente do que o de Adão. Porque Adão achou que o mundo das coisas ia satisfazer ele, mas ele vivia no mundo perfeito, queridos.
Não havia, sabe, velhice, morte, coisa podre. Não existia poluição. Ele viveu num lugar lindo, como nós nunca vimos. Ele tocou a natureza sem ser tocada pelo pecado. A natureza era deslumbrante. Ele acabou achando que aquilo carregava algo além do Criador e não apontava para o Criador. Mas nós estamos tocando um mundo horrível. O que faz nós acharmos que esse mundo pode fazer isso é algo muito mais... é a corrupção que já caminhou muito além do Éden. Porque Adão olhava o mundo perfeito, e mesmo aquele mundo perfeito, sem morte, sem envelhecimento, sem nada ruim ou nada feio, não pôde ser o que Adão esperou. Imagine o nosso mundo, não é? Então, nós estamos numa situação bem avançada em olhar para um caos e ainda acreditar. Esse é o tamanho do domínio que essas coisas tomaram. E a terceira palavra é glória. Então, insanidade, vício e glória. Essa palavra glória, ela está relacionada a nós de uma maneira fundamental. Nós, seres humanos, somos conectados e atraídos por glória, por coisas gloriosas. Nós amamos a glória de uma grande música, de uma música linda, de uma sinfonia, ou de uma grande peça de música. Nós amamos a arte, a glória, a emoção de uma competição atlética ousada. Nós amamos olhar as coisas deslumbrantes da natureza, amamos a esperteza do grande mágico. Nós sabemos que aquilo ali é uma ilusão. Eles nem se chamam de mágico mais hoje, mas ilusionista. Ninguém acha que o cara está fazendo uma mágica, mas nós ficamos magnetizados de como ele está fazendo aquilo. Nós ficamos, sei lá, o cheiro de um bife, qualquer coisa. Nós amamos glória de um momento de sucesso, de reconhecimento no trabalho, na carreira, das pessoas ao nosso redor. Nós somos atraídos pela glória da riqueza e pela glória do corpo humano, na expressão que nós acharmos mais adequada. Os animais não são assim. Os animais não se reúnem de 4 em 4 anos para ver qual é o mais rápido, qual é o bicho que pula mais alto, qual o rinoceronte que dá o berro mais assim, o assado. Eles não fazem isso. Você vê, eles não são como nós. Eles não estão olhando para ver qual é a ave que faz a curva mais fechada. Os seres humanos são conectados pela glória, por glória, e tem essa coisa voltada, que eles foram criados para contemplar e se sorver da glória de Deus, como o resto da criação não foi. Então, a nossa orientação para a glória está dentro de nós, na maneira com que nós fomos tecidos pelo Criador. E aqui está o problema: Deus criou um mundo, e Deus colocou glória nesse mundo. Deus criou o corpo humano, e Deus colocou uma glória nele. Deus colocou glória em tudo. Mas o mundo criado não tem a posse da glória final, porque a glória que Deus colocou em todas essas coisas é somente algo que aponta para Deus. Ele não colocou nessas coisas a glória final que satisfaz o coração que foi criado para a glória dele. Então, a glória do mundo criado é só a assinatura da glória de Deus. É só um ponteiro. Toda a glória do mundo criado é destinado a ser um sinal, como Deus é glorioso. O céu manifesta a glória de Deus. Nós somos criados para viver para a glória de Deus. Mas nós perdemos o ponto de que isso é apenas um sinal e que está apontando para algo maior. Então nós achamos, ao perdermos isso, a nossa sede por glória não foi saciada, e agora nós não temos mais contato com aquilo que é glorioso de fato, e nossos corações são governados por glória. E é por isso que tudo assim que manifesta uma glória governa nosso coração, controla nossos pensamentos, desejos, escolhas, palavras, comportamento. Você está entendendo o que o mundo do sexo e dinheiro dizem para nós? Como você pode tocar nele? Como? O que Deus está dizendo é o seguinte: é tudo vertical. O problema, a loucura, o vício e a glória
no que diz respeito ao motor cultural da nossa geração, sexo e dinheiro, não é um problema que possa ser resolvido horizontalmente. É tudo vertical, e esse é o problema de nós acharmos que existe alguma coisa na vida que não está relacionada com Deus. E que o Evangelho não está aqui para tocar todas as coisas. E que nós podemos tocar em algumas coisas não com o Evangelho. O que a Bíblia está dizendo é que os problemas sexuais não são problemas de biologia. Não são problemas com o corpo humano. Não são problemas fisiológicos. O sexo casual, o sexo social, o sexo como um motor da vida, não é um problema do corpo humano. O fato de nós sermos seres sexuais não é um problema. O problema do sexo não são os meios de comunicação. Nossa insanidade por dinheiro não é culpa do dinheiro. O problema que tinge o tecido da nossa cultura. O nosso problema de dinheiro não é uma questão de orçamento, não é uma questão de saber organizar melhor as coisas. O nosso problema com o dinheiro não é porque existe muito crédito, estão mandando muito cartão de crédito para nós, ou então tem muita propaganda na televisão. Nosso problema com o dinheiro não é sobre a situação, localização, relacionamento. Esses problemas não são horizontais. É uma questão do coração. É uma questão do coração. É o que a Bíblia diz. E se você não percebe isso, você vai sempre discutir sobre as coisas no nível da rua. E esse nível não tem Deus. Até por isso, quando nós falamos lá atrás, no início do último mês, sobre criar filhos, os problemas são mesmo, porque você aborda eles no nível da rua e não no nível do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como que se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você vê sobre o que o Evangelho é. Você vê como o Evangelho, você vê como tudo é vertical. A loucura é que nós consideramos brevemente descompactar os assuntos de maneira horizontal, mas não percebemos que a loucura é vertical. E achamos de fato que há coisas que são horizontais e outras são verticais, e nós não podemos compreender nem a vida, nem Deus, nem o mundo, nem o Evangelho. O grande problema em todas essas coisas que nós vimos é que a maior parte dos cristãos, na nossa geração, vive uma dicotomia mortal. Quando nós falamos como essa noite sobre sexo e dinheiro, esse é o drama. Então, o nosso texto é Gênesis 1:1, só as 3 primeiras palavras. No princípio, Deus. Palavras são coisas importantes. É assim que a palavra de Deus começa. Elas dão forma e significado a tudo. Muito do que você pensa, deseja, almeja, escolhe, foi moldado num mundo de palavras. Palavras têm uma especial importância porque Deus resolveu se revelar a nós, criar a nós e se revelar a nós através de palavras. Nós conhecemos Deus por suas obras, numa revelação geral, mas nós podemos conhecer Deus muito pouco assim. Nós conhecemos Deus, o seu caráter, quem Ele é, no mundo de palavras. Então, a nossa vida é moldada por palavras de alguma forma. E se dinheiro e sexo moldam nossa vida, e se nós não entendemos quão vertical é o problema, nós não pensamos nele através do Evangelho. Em todas as coisas, nós perdemos a vocação de viver dentro dos limites de Deus. Mas é para cá que a Bíblia nos traz de novo essas 3 primeiras palavras. No princípio, Deus. Nós podemos argumentar que não existe palavras mais importantes do que essas. Se todos os assuntos que nós abordamos no último mês começassem assim, então nós tocaríamos o mundo como Deus quer. Se nós sempre começássemos assim como a Bíblia começa,
Você não pode compreender a si mesmo, não é? De outra forma, a Bíblia diz que nós somos construídos e a fundação e a implicação das nossas vidas está no estrondo das 3 primeiras palavras da Bíblia: no princípio, Deus. Então, se alguém vai falar para nós sobre qualquer assunto, nós começamos com onde? Com Deus. Nós começamos com Deus. Nós sabemos que os problemas estão nesse fato, porque eles não começam ali. Como eu disse, debate cristão não começa com Deus, não vai no meio com Deus e chega no final sem Deus. Você não pode compreender a si mesmo, você não pode entender a vida, é o que a Bíblia está dizendo. Você certamente não pode ter uma visão equilibrada do mundo, do sexo, do dinheiro, do casamento, de filhos, das nações, da política, sem compreender a visão do mundo, através dessas 3 palavras. A Bíblia começa com 3 palavras: no princípio, Deus. O que a Bíblia está dizendo é que tudo na vida é dado forma e significado a partir de Deus. Se você não começar com Deus, você não pode entender mais nada. Nada que nos cerca, nada sobre a nossa vida. Não importa o tópico que nós venhamos a escolher, vai ser destruída a validade. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você se destrói quando você divide a vida em secular e espiritual. Tudo é espiritual. Sexo é espiritual, dinheiro é espiritual, filhos é espiritual, casamento é espiritual. Tudo é espiritual. Se você achar que alguma coisa não é espiritual, você perdeu o Evangelho. Se tudo não começar no princípio, Deus, se no princípio de tudo não está Deus, então você abre o perigo, você abre a porta para a tragédia que é a nossa geração. Nós pensamos em sexo como? A partir de Deus. Pensamos em dinheiro como? A partir de Deus. Pensamos nas nações como? A partir de Deus. Pensamos nas ideologias como? A partir de Deus. E se você não parte daí, você está num caminho trágico de colisão com Deus. E o seu pensamento não pode ser um pensamento, como Paulo diz, sobre a mente de Cristo. Então, Deus nos colocou no mundo assim, nessa geração, e nos chamou a valorizar e enxergar a vida através da mente e dos olhos dele, tocando todas as coisas. Então, Gênesis 1:1 deve ser aplicado ao mundo do dinheiro e ao mundo do sexo, mas você deve aplicar isso a todas as coisas. E nós vamos fazer algumas aplicações dessas 3 palavras, porque elas chutam para fora a história do universo. Como a história começa? No princípio, Deus. Elas dão o pontapé inicial. Então, aplique isso a filhos, a dinheiro, a casamento, ao mundo do trabalho, ao mundo do sexo, ao mundo do dinheiro, ao mundo das nações. No princípio, Deus quer dizer, em primeiro lugar, o quê? Que Deus existe e é o centro de todas as coisas. Todos os assuntos que você não começa com Ele, você começa numa mais completa escuridão. É humilde e significativo perceber que a história da Bíblia, a Bíblia começa no princípio de Deus, para você entender e eu entender. A Bíblia não é a sua história, não é a minha história. A história do mundo não é a nossa história, é a história de Deus. É a história do seu plano, é a história do seu amor pelo seu filho, é a história da Trindade, não é a nossa história. A Bíblia não é um livro sobre nós, é um livro sobre Deus. A criação não é sobre nós, é sobre Deus. A família não é sobre nós, é sobre Deus. As nações não são sobre nós, é sobre Deus. Então a Bíblia começa com Deus. No princípio, Deus. É importante reconhecer que a história que se desenrola na história, nas páginas da Bíblia, é a história de Deus. Deus está no centro do palco. Deus é o ator principal. Tudo importa na maneira com que se relaciona com Ele. Todo o foco vai estar nele durante todo o tempo. A história se move de acordo com a vontade, um plano eterno de Deus. E tudo é por Ele, para Ele, por causa dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, sejam dadas a Ele eternamente. Amém. Isso é o Evangelho.
perceber que a vida é sobre Deus, é para Deus, é por Deus, e que Deus não vai abandonar a sua posição central e dar o controle a qualquer outra coisa. Se você faz do sexo o lugar onde Deus devia estar, isso vai ser a sua ruína, é a ruína do mundo. Se você faz do dinheiro esse lugar, é a sua ruína, porque Deus não abre mão. Quando a Bíblia diz assim, não há paz, não há paz, não há paz, é porque você não pode substituir Deus. A Bíblia é sobre Ele, o mundo é sobre Ele, o mundo do dinheiro é sobre Ele, o mundo do sexo é sobre Ele, o mundo da família é sobre Ele, o casamento é sobre Ele. E quando você acha que alguma coisa não é sobre Ele, você está contra Ele. Quando você acha que há algum assunto na vida que não é sobre Deus, Ele é o centro, Ele é mais importante. O Senhor, toda a glória se direciona. A tua compreensão e a minha compreensão da vida começa com Deus. Sua vida não é sobre você, não é só que a Bíblia não é sobre você, tua vida não é sobre você, teu casamento não é sobre você, teu dinheiro não é sobre você. Minha vida não é sobre eu, o meu casamento não é sobre eu, minha vida sexual não é sobre eu, é sobre Deus. Se nós não percebermos, nós vamos ter que olhar 1000 histórias, elas não se conectam. O que significa que na prática, tudo existe para a glória e o prazer de Deus, e não para o meu. Então eu toco todas as coisas pensando na glória e no prazer de Deus. No mundo do sexo e do dinheiro, por exemplo, que é o que nós estamos focados. Então nós devemos abordar todas as coisas de tal maneira que Deus receba a glória que pertence a Ele. Em todas essas coisas. Se você se esquecer dele, de sua glória, você vai usar essas coisas com um propósito que é a sua própria glória. Ou que a glória é focada em outra coisa. E ao fazê-lo, você vai estar num mundo de caos. Isso não é ser sobre... não é um assunto sobre ser muito espiritual. É recapturar o sentido da humanidade. Da nossa humanidade. Do mundo. Esse é o caminho para o qual todos os seres humanos foram criados para viver. E à medida que o mundo não viveu mais assim, ele entrou no caos que ele é hoje. E que ele vai continuar. Porque inserir qualquer coisa no centro do nosso mundo é inserir o caos. Quando você insere qualquer coisa no centro do mundo do sexo, que não é Deus, então esse mundo do sexo vai ser um caos e destruição para a tua vida e para a vida da sociedade. Quando você coloca alguma coisa no centro do mundo do dinheiro, que não é Deus, então o caos se instala lá. Quando você coloca outra coisa que não é Deus no centro da vida familiar, então ela explode, ela se destrói. Porque você viola a ordem básica da criação, o design para o qual nós fomos criados e para o qual todas as coisas foram criadas. E você começa a praticar o culto a si mesmo. E você acha que algumas coisas existem em nossa geração e nós, para o nosso conforto, o nosso prazer, o nosso controle, a nossa felicidade, a nossa vontade. Não funciona. Não traz nem o prazer, nem a felicidade, nem nada daquilo que nós esperávamos. Porque o mundo não foi feito para operar dessa forma. Então, quando nós esquecemos Deus em algum assunto, nós assumimos a autossoberania. Nós falamos, esse assunto não é sobre Deus. É destrutivo para o coração, é destrutivo para a vida, é destrutivo para tudo. Quando você coloca você mesmo e a sua definição particular de prazer no centro de qualquer mundo desse, do mundo do dinheiro, do mundo do sexo, você se rebela contra a autoridade de Deus e a razão pela qual Deus criou as coisas. Então, pense sobre isso. Nosso problema com o sexo, ele não começa com a luxúria. Ele não começa com a escolha das coisas erradas. Ele não começa com o mau comportamento sexual. Nosso problema sexual começa quando nós esquecemos que o centro do mundo, do sexo, deve ser Deus. E nosso problema com o dinheiro acontece da mesma forma, indo para o mesmo lugar. Quando você não tem nenhuma motivação para o sexo, a não ser o seu próprio prazer, você está num mundo do caos. Você tem um problema sexual. Ainda que ele não tenha se manifestado ainda de nenhuma dessas formas. Você já está com um problema sexual mesmo que você não saiba ainda.
Quando você acha que o sexo existe para o teu prazer, e é para isso que ele existe, hermeticamente, você tem um problema sexual grave na sua vida. E tudo que você vai ver no mundo é só o sintoma do problema que você também tem. Quando você se coloca no centro do mundo da sexualidade, você está um baita problema. Quando você não tem um propósito mais elevado para o dinheiro do que a ideia do prazer que ele pode te trazer, o status que ele pode trazer, aquilo que ele pode te dar, você não tem mais Deus no centro do mundo do seu dinheiro. Você tem o que todo mundo tem. Você tem o caos do mundo. Nossos problemas então com o dinheiro não começam quando nós gastamos mais do que podemos, ou não começa quando nós começamos a nos sentir importante com sinais de status. Ele começa quando você não tem nenhum propósito para o dinheiro que vai além de si mesmo, que não é centrado em Deus. Quando você acha que o paraíso foi feito para você, quando você acha que a árvore é sua, quando você acha que o que Deus fez não é dele, é seu. E você acha que porque é seu, você está no centro disso. Você esqueceu de Deus. Então você tem uma visão utilitarista do dinheiro. O que o dinheiro pode me dar, o que o sexo pode me dar, o que o mundo pode me dar, o que o país pode me dar, o que meu emprego pode me dar. Deus não está lá. Sexo e dinheiro em seu devido lugar só está no devido lugar quando o centro disso é Deus. Em segundo lugar, Deus é o Criador e dono de tudo que existe. Deus é o Criador e dono de tudo que existe. Devem ser palavras escolhidas, acolhidas em nosso coração. Então, a primeira palavra, quando nós pensamos num Criador, nós pensamos em proprietário, nós pensamos em designer e no uso. Então, quando Deus é o Criador de tudo, Ele criou tudo com um propósito. Qual o propósito de Deus para o sexo? Qual o propósito de Deus para o trabalho? Qual o propósito de Deus para o dinheiro? Para o mundo das coisas? Porque nós somos criaturas e não o Criador, nós não definimos a prerrogativa de relacionar as coisas com a nossa vida. Eu estou usando aparelhos, mas quem definiu como eles devem ser usados, para que eles servem, foi o Criador. Foi eu. Utilizar ele para fritar um ovo será a maior loucura. Eu trago a confusão para o mundo do iPad. Você vê, o Criador, quando diz que Deus é o Criador de tudo, Ele tem um design, Ele tem um propósito. Quando você age como se tudo em sua carteira só tem a ver contigo, então você está num mundo de problemas em relação ao dinheiro. Quando você acha que o sexo existe para o teu prazer, então você está num mundo de problema sexual. Então os seres humanos foram criados para viver num mundo que Deus possui, que tem um propósito. Eles vão desfrutar de coisas como Adão no paraíso, mas de tal maneira que aquele é o paraíso de Deus. Deus faz as regras. Ele é o Criador. Tudo aponta para Ele. Eles desfrutam, mas aquilo tudo é de Deus. Eles não fazem as regras. Eles recebem de Deus, não só as coisas, como a finalidade para a qual aquilo Deus criou, aquilo, o propósito. E é assim que no princípio Deus nos coloca no mundo criado por Deus. Agora, vamos ser honestos, isso é contra-intuitivo, é contra a natureza humana caída. É natural fazer e pensar que o dinheiro é algo só a meu respeito, que o sexo, o desejo sexual, é natural pensar nele só em termos de mim mesmo. E todos os aspectos da sexualidade. Ou então nós pensarmos que Deus criou regras arbitrárias, sabe? Deus não criou regras arbitrárias. Era como se eu, como um ditador, falasse: cada 5 passos que vocês derem, eu quero que vocês deem um pulo. Isso é uma regra arbitrária, isso não faz nenhum sentido. É só um capricho. Grande parte das pessoas, mesmo na igreja, acreditam que Deus criou regras assim. Não. As regras de como limpar e como usar o iPad não são arbitrárias. Elas estão ligadas a como foi criado e ao funcionamento. É assim. Deus nos dá regras, não são arbitrárias. Elas apontam para como Deus criou, para que Deus criou, em que Ele tinha em mente.
Então, quando nós usamos essas coisas, nós estamos celebrando a existência de Deus, a sabedoria de Deus, o propósito de Deus, e nós não teríamos nenhuma queixa em ficarmos dentro dos limites do que Ele criou, porque Ele criou tudo bom, perfeito, suficiente. Isso significa que você não pode discutir a disfunção sexual humana, discutindo apenas evidências da insanidade sexual da nossa cultura, em que engalfinha todos, onipresente, atinge nossas crianças, causa toda espécie de males. Você vai precisar olhar para o Criador, o propósito, o designer que Ele deu. Você não pode começar a discussão racional sobre o dinheiro começando com alguns princípios de como usar o dinheiro. Porque esses princípios, por mais sábios que você possa parecer, não podem tratar do problema do seu coração com o dinheiro. Portanto, não podem levar para você para um lugar onde o dinheiro não se torna um mal, uma destruição para você, como para o mundo. Então é importante nós entendermos a questão da propriedade, não é? Nós conhecemos a triste história da desobediência, de como Adão achou que poderia usar o paraíso, de como ele achou que de repente o paraíso era sobre ele, era para ele. Então ele violou um princípio fundamental, mas é o princípio fundamental sobre todas as coisas, do Criador do universo. Em terceiro lugar, porque Deus nos criou a sua própria imagem para um relacionamento espiritual com Ele. Tudo em nós diz respeito a esse relacionamento. A nossa vida é sobre o sexo, a nossa vida é sobre o dinheiro, diz sobre como nós nos relacionamos com Deus. Aponta para isso e deve impulsionar para isso. Nós dividimos a vida em categorias, mas essas categorias é só para a gente poder entender quando nós falamos sobre um assunto, sem precisarmos ficar num mundo de ideias, sem sabermos onde estamos. Então nós criamos as categorias política, trabalho, economia, educação, gênero, social, familiares, de idade, entretenimento. São só ferramentas conceituais, não são mundos fora daquilo que Deus estabeleceu para nós. Então, essas coisas são boas se servirem para nós facilmente, quando nos comunicamos, localizarmos onde o nosso assunto está. Mas qual é a grande tragédia? Que nós dividimos essas coisas, essas categorias, em secular e espiritual. Mas você não pode dividir o mundo assim. Você vive num mundo anti-Deus quando você entra assim. Então, há atividades que você acha espiritual, há atividades que você não acha espiritual. Então, há atividades que você acha que teve que começar com Deus, como o culto dessa noite. Começamos orando, começamos falando em Deus, começamos pensando em Deus, continuamos pensando em Deus, vamos terminar pensando em Deus. Você acha isso é espiritual? Ganhar dinheiro não é. Então não começo com Deus, não continuo com Deus, nem termino com Deus. O mundo da sexualidade não é. Eu não começo com Deus, não continuo com Deus, não termino com Deus. Isso não é assunto sobre Deus. Então Deus recebe a nossa parte, eu diria, devocional. Todo o resto é secular. Ou seja, não é ligado à nossa vida espiritual. Nós achamos que há coisas na nossa vida que não são espirituais, desde que elas não firam alguns mandamentos gerais. Mas as 3 primeiras palavras da Bíblia, no princípio Deus, diz que você não pode dividir nada nesse mundo entre secular fora de Deus e com Deus, porque tudo é sobre Deus. Deus, você não pode setorizar a vida em espiritual e secular. Você é obrigado a começar todas as coisas com Deus. Não tem o que é de Deus e o que é meu. Não tem a área da vida humana em que é sobre Deus e uma que não é sobre Deus. Comer o fruto da árvore era sobre Deus. Tudo no Éden era sobre Deus. Tudo que o homem fizesse era sobre Deus, porque era o mundo de Deus. É a história dos feitos de Deus. Então, não existe nenhuma categoria onde Deus não estava, não está. Quando você usa isso, você fica numa esquizofrenia.
em que você acha que há partes da vida em que Deus não é o centro, mas de alguma forma é outra coisa. Mas toda a vida foi feita por Deus, ela existe por meio dEle, ela é projetada para operar de acordo com o plano dEle. E ela só funciona assim, não existe o domínio puramente secular da vida. Pense na sua vida, não existe nada que você possa dizer, isso é secular. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver só com a minha própria vida. Não existe domínio puramente secular na sua vida, nem na minha. Onde quer que você vá, em tudo que você faz, isso honra a Deus ou desonra a Deus. Isso é culto a Deus ou não é culto a Deus. Você não tem como escapar disso. Você se move, respira e existe nele. Ele é literalmente o ambiente em que você vive. Deus é o ambiente em que nós existimos. É o ambiente onde nosso coração bate, onde nosso pulmão respira, onde nós nos deslocamos. Ele é o ambiente da vida. Assim, você não pode ter ideia de que o sexo não é uma coisa... É uma coisa secular. Sexo é espiritual. Eu diria que sexo é profundamente espiritual. Porque a tua sexualidade vai revelar onde está o seu coração. Se o teu coração está em comunhão com Deus ou não está. A vida, a sexualidade vai revelar se você está em comunhão e exaltando a Deus, ou você está numa oposição à glória de Deus. A vida sexual é espiritual. É tudo sobre Deus. A vida sexual será sempre uma expressão de quem você realmente adora, de quem está no centro, se é você ou se é Deus, de quem é exaltado, de como você vê como as coisas são feitas e organizadas. No sexo, quer você seja autoconsciente ou não, ou você está em submissão a Deus, ou você está dizendo, eu sou o Deus da minha vida. Então, a vida sexual é espiritual. Não existe a categoria secular da vida, onde você pode começar a pensar sem Deus. Esse é o caos do mundo à nossa volta. Sexo não é apenas uma coisa de relacionamento humano, é de relacionamento com Deus. O sexo é sempre liga, exalta ou desonra e parte a comunhão com Deus. O dinheiro não é uma coisa secular. É por isso que Jesus fala o tempo todo a respeito do dinheiro. Você não pode servir a Deus o dinheiro, ele não é secular. Ele vai dizer onde está o seu coração, ele vai dizer quem é o seu Deus funcional. O dinheiro vai fazer isso, e se você não começar a falar sobre o dinheiro a partir de Deus, você não vai poder se relacionar com o dinheiro. Seus pensamentos sobre dinheiro têm que começar com Deus, o uso do dinheiro tem que começar com Deus, porque a maneira com que você se relaciona com o dinheiro vai mostrar qual é o tesouro mais profundo do seu coração. O dinheiro revela o que nós amamos mais. O dinheiro revela aquilo que nós achamos que vale a pena. O dinheiro revela quem nós somos. É por isso que a Bíblia diz que onde tiver nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O dinheiro revela, o dinheiro é espiritual, o dinheiro irá expor o que você valoriza, o que você realmente é, como você se insere no mundo. Em quarto lugar, estou acabando. Uma vez que Deus é o Criador e o controlador, então só Ele é digno da nossa adoração. E como você pensa em adoração? Seu mundo de sexo e dinheiro são mundos de culto a Deus. Neles você vai cultuar a Deus ou não cultuar a Deus. Nós escolhemos essas duas coisas que são o motor cultural da nossa cultura, mas é óbvio, nós já deixamos claro que estamos falando sobre tudo. Para muitos de nós, a adoração é uma coisa complicada, não é? Mas nós fomos criados e designados para adoração. Isso significa que nós vamos sempre anexar nossas esperanças, a base da nossa vida, sonhos, paz, motivação, alegria, segurança em nossos corações em alguma coisa, ou em Deus ou em algum ídolo. Assim você não apenas adora no domingo na hora do culto que já está acabando, você adora através dos caminhos da vida. Um adorador é quem você é, não é o que você faz, não é o que você fez durante 7, 9 e meia da noite nesse lugar.
Você é um adorador. Você é um adorador. É o que você é, não é o que você faz. Assim, o sexo é um ato de adoração de alguma forma. O uso do dinheiro é um ato de adoração de alguma forma. Quando você pensa em adoração, não basta você pensar nos cultos. Ou na hora que você abre sua Bíblia, se ajoelha. Há 4 aspectos da adoração que nós temos que ter em mente quando nós pensamos sobre a vida. Em primeiro lugar, adoração significa encurvar-se. Essa é a parte, eu diria, devocional, afetiva da adoração, é a postura. A palavra quer dizer encurvar-se porque é essa postura de que eu dou a Deus a honra que lhe é devida, como Criador, como aquele que está no centro das coisas. Eu trago as ofertas mais profundas do meu coração para Deus. Eu estou cedendo e me inclinando diante da sua majestade, sua autoridade, sua centralidade, sua grandeza infinita e sua santidade, que expressa todas as coisas em seu caráter. Eu estou reconhecendo que Ele existe, que Ele é o Criador de tudo. No princípio, Deus, aquelas 3 palavras, eu me lembro que todas as coisas que eu sou e existo devem se curvar diante dEle. Isso é adoração em primeiro lugar. Em segundo lugar, adoração significa obedecer. Aqui eu reconheço a sabedoria do governo de Deus. Eu reconheço de que Ele estabeleceu as coisas de uma maneira sábia. Em obediência, eu sei que a minha vida não pertence a mim mesmo. Eu sei que o jardim, pensando como Adão, não é meu. Eu sei que as árvores não são minhas, que meu corpo não é meu. Então a obediência e a adoração em todos os níveis mundanos da vida que você pudesse pensar. No princípio, Deus. Aqui eu estou fazendo todas as escolhas que são adoração para Deus. É por isso que Ele diz que eu sou um sacrifício vivo. Não tem uma escolha, não tem uma área da vida em que não é adoração. Assim, no sexo, você ou adora a Deus pelo bom grado, se submeter a Ele, aquilo que Ele planejou e Ele deu para o seu desfrute, ou você escreve as suas regras, e então não o adora. Então você diz que é mais inteligente que Ele, mais capaz que Ele, e que você pode usar o que Ele criou da maneira que você quiser. Ou seja, você repete para Deus, no mundo do sexo, o que Adão fez naquele dia. E sabe, quando você olha para o mundo do dinheiro, você ou adora a Deus ou você não está reconhecendo que Ele é sábio, que tudo que Jesus falou sobre o dinheiro era desnecessário, ou então era só um conselho, você vê isso como você achar melhor. Ou seja, não existe sexo secular, não existe dinheiro secular, não existe família secular, não existe casamento secular, tudo é a respeito de Deus, tudo é a respeito da adoração. Além disso, adoração significa confiar. Para confiar, eu tenho que colocar voluntariamente minha vida, meu bem-estar, a minha segurança de futuro, no sentido interior mais profundo, em tudo que Deus é para mim. Portanto, eu toco em todas essas coisas, não confiando nelas, para gerar essas coisas em mim. Sua atividade sexual sempre expressa naquilo que você confia. Uma confiança em algo. O uso do dinheiro sempre traz imagens de confiança em algo. O mundo de criar filhos, casar, a mesma coisa. O mundo do trabalho, o mundo das nações. Finalmente, adorar significa servir. Aqui eu apresento a agenda, as esperanças, os sonhos, aos planos maiores do que Deus. O plano central de Deus não é a minha vida sexual, nem o meu casamento, nem o dinheiro. Ele tem um plano. O plano central de Deus não é a árvore, as árvores do jardim do Éden. Todas as outras coisas são subservientes ao plano geral. Maria tinha um plano de casar, ter uma vida, filhos. Mas então o plano de Deus invade a vida dela e muda a história deles. Tem que fugir, tem que viver toda aquela vida que ela viveu. É assim. Tudo. A adoração é servir. E eu me afasto então do meu pequeno mundo autossatisfeito, como um rei soberano, e eu reconheço que Deus reina. Ao não reconhecer isso, Deus não deixa de reinar. A minha vida é um caos, porque Deus não deixa outra coisa ocupar o lugar dele. É inescapável a verdade que você sempre
está adorando, cultuando, exaltando a Deus em todas as coisas. Então a grande tragédia é a dicotomia entre o secular e o sagrado. Não existe secular e sagrado, secular e espiritual. Sexo é espiritual, dinheiro é espiritual, trabalho é espiritual. Ou vai estar exaltando, adorando a Deus, como servir, como prestar culto, ou você vai estar roubando a glória de Deus. Aí, então o seu mundo de sexo e dinheiro é um mundo de adoração. Adora a Deus. Você vê como o mundo, a discussão do mundo é inútil. Eles começam a falar sobre o corpo, sobre hormônios, inútil. Quando os filhos de Deus começam a tocar qualquer coisa sem ser a partir de Deus, eles estão conversando no nível do mundo sem Deus. Eles estão indo na mesma direção, para o mesmo lugar. Um lugar sem Deus. O seu mundo, de todas as escolhas, é um mundo de adoração. Amanhã, durante o dia, você vai estar adorando a Deus o dia inteiro. Não existe algo que não é espiritual amanhã. Tudo que você vai fazer amanhã vai falar a respeito do seu coração, da sua relação com Deus, de Deus sendo exaltado ou não sendo exaltado na sua vida. Em todas as escolhas, Deus, no princípio Deus, são as 3 primeiras palavras da Bíblia, é tudo sobre Ele. Você está fora de todo o caminho da paz e da glória de Deus quando você esquece isso. Então a pergunta é, já que nós estamos falando sobre o motor cultural da nossa geração, no mundo do sexo e do dinheiro, quem você está adorando? A pergunta é essa, não é se você está adorando, mas quem você está adorando? Quem está sendo cultuado? Quem está no centro? Porque você está fazendo isso. Em quinto lugar, todo mundo do sexo e dinheiro foi infectado pela loucura do pecado. Você não pode estar fora dela se você fizer uma dicotomia entre espiritual e secular. Se você achar alguns assuntos da vida que não é sobre Deus, não é sobre igreja, não é sobre a Bíblia, não é sobre... Então, você perdeu o contato. Não há nenhuma área na sua vida que não é espiritual. Não há nenhuma área da sua vida que não seja culto a alguém ou a alguma coisa. Não há nenhuma área da sua vida que não seja direcionada a um Deus, que pode ser o verdadeiro culto ou um culto a você mesmo, ou alguma outra coisa. Em sexto lugar, encerrando o propósito da cruz, é nos reconciliar com Deus. O Evangelho é sobre tudo. O Evangelho é sobre tudo. É por isso que, quando você crê no Evangelho, muda a maneira com que você crê em todas as coisas. É por isso que o Evangelho é como o sol que nasceu. É por isso que você vê todas as coisas através dele. As 3 primeiras palavras da Bíblia, no princípio Deus, se aplica a toda a história do mundo. E todos os aspectos da vida só são culto a Deus quando você começa no princípio Deus. E cada assunto, cada ponto, o mundo do sexo, o mundo do dinheiro, você começa com Deus. E você começa com Deus, então você está no mundo da adoração verdadeira. E é por isso que Jesus veio ao mundo. Porque o seu mundo não era mais a respeito de Deus. Porque o seu mundo do sexo não era a respeito de Deus. Porque o seu mundo do dinheiro não era a respeito de Deus. Porque o mundo do seu casamento não era mais a respeito de Deus. Porque o mundo das nações não era mais a respeito de Deus. Porque o mundo dos governos não era mais a respeito de Deus. Porque o mundo do seu entretenimento não era mais a respeito de Deus. Porque você estava separado da vida de Deus pela ignorância que há em você e pelas trevas. O que Jesus veio fazer é nos trazer de volta, nos reconciliar com Deus e nos mostrar que o mundo é o mundo de Deus. O Evangelho é sobre tudo. Desde que o pecado nos separa de Deus e nos faz viver para nós mesmos, em vez de viver para a glória de Deus, então nós precisamos de um Salvador. E um Salvador teve que vir, um Salvador teria que vir, porque
O problema não era o nosso mundo, não era o sexo, não era o dinheiro. O problema era nós, e nós não podíamos nos livrar de nós mesmos. Nós precisávamos de um resgate. Você vê, é só quando estamos no relacionamento correto com Deus, quando estamos vivendo para Ele, não para nós mesmos, quando estamos confiando na Sua boa vontade, seguindo o Seu conselho sábio, é que acabou a dicotomia entre o secular e o sagrado, entre o que é espiritual e o que não é, entre o que é culto e o que não é, acabou definitivamente. Então nós vivemos para a glória de Deus. Até quando nós comemos e bebemos, nós pensamos sobre Deus, nós nunca começamos algo fora de Deus. Em tudo em nossa vida estará agora em seu devido lugar, porque agora nós reconhecemos de novo que esse é o mundo de Deus, é o sexo de Deus, é o dinheiro de Deus, é a vida de Deus, é a história de Deus, que vai acabar glorificando a Deus. E a esperança para você ser curado, e para qualquer pessoa na nossa geração ser curada da insanidade do mundo do sexo e do dinheiro, é a cruz. E se você achar que compreendeu a cruz, e ela, algumas partes da sua vida não são sobre Deus, você não entendeu o Evangelho. E todas as suas leituras vão ser totalmente uma perda de tempo. A sanidade nessas duas áreas, por exemplo, sexo e dinheiro, não será encontrada em nós tentarmos ou reinventarmos alguma coisa. Ela só é encontrada quando Deus é o Deus do nosso mundo, do mundo da nossa sexualidade. Quando Deus é o Deus do nosso mundo de dinheiro. O maior dos perigos do sexo, do dinheiro, não é o sexo e o dinheiro, não é corpo e não é coisas, não é hormônios. É o perigo que você leva dentro de você, é o que você leva dentro de você que conecta você com o mal fora de você, e você não pode fugir disso. Assim, as 3 primeiras palavras da Bíblia, no princípio Deus, nos dirige a uma conclusão: nós precisamos de um Salvador, porque nós não colocamos mais Deus no princípio de nada. E quando nós começamos a colocar, nós fazemos uma dicotomia, achamos que Deus está no princípio de algumas coisas, não está no princípio de outras. Nós esquecemos que essa é a história de Deus. Então a cruz é o único lugar onde essa dicotomia é quebrada. E sem a graça desse Salvador, eu vou usar o meu corpo, os meus recursos, as minhas opiniões, o meu mundo, a minha mente, as minhas escolhas, não como um culto a Deus. E então eu estou no mundo do caos. E a nossa esperança é que um Salvador chegou. Mas não há esperança se nós acharmos que esse Salvador não é sobre tudo. Não é sobre o mundo de Deus, nos levar de novo, nos tirar da alienação de Deus e compreendermos que a vida é sobre Deus, e a vida é um culto a Deus, e a vida sexual é espiritual, e a vida do dinheiro, do mundo do dinheiro é espiritual, e não há nada que não seja espiritual. Então, pela graça de Deus, não é? Ele luta diariamente em nós e através de nós. Pela graça, Ele nos dá uma mente que ama a sua sabedoria e nos faz odiar a tolice. Pela graça Ele me leva a amar o seu reino mais do que o meu reino anterior. Pela graça Ele me convence quando eu estou errado e restaura o meu coração através de um arrependimento e do perdão. Pela graça Ele me recebe e me faz correr para Ele e me faz não ter nenhuma esperança no sexo, ou no dinheiro, ou em qualquer outra coisa que devem estar nele. E um dia, pela graça, Ele vai me levar para um lugar onde não existe mais a insanidade sobre dinheiro, sobre sexo, sobre nada. Ele vai me levar finalmente para um lugar onde tudo é a respeito dele, em todos os seres. O nome disso é o céu. O céu é um lugar onde tudo é a respeito de Deus. E viver para Deus no mundo é quando tudo é a respeito de Deus na sua vida, onde não existe secular e sagrado. Se tudo na vida é espiritual, então o mundo do dinheiro e do sexo, que são a vida e a relação com o dinheiro é uma necessidade, e o sexo é o que Deus criou, mas não há sanidade nisso, não há esperança nisso, a não ser no Salvador. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas se você ficar só nisso, no princípio Deus, essa é a cura para todas as coisas. Todo mundo curado tem Deus no princípio de todas as coisas. É esse o mundo em que todo ele vai expressar Deus perfeitamente no futuro. Esse é o mundo dos cristãos.
é o mundo dos resgatados, é o mundo dos redimidos, não são mais alienados. Não existe mais a dicotomia louca entre o secular e o sagrado, entre o que é culto a Deus e o que não é. Tudo é culto a Deus. Então nós somos um sacrifício vivo. Então o mundo do sexo é um mundo do culto a Deus. Ele revela o meu coração se vai estar em comunhão com Deus ou não, exaltando a Deus ou não, colocando a confiança em Deus ou não. O mundo do dinheiro é um mundo de Deus. Ele vai mostrar se eu estou confiando em Deus ou não. Qualquer coisa que desonre Deus nele vai ser tirado, porque o mundo do dinheiro é um mundo de culto, o mundo do sexo é um mundo de culto, o mundo do casamento é um mundo de culto, o mundo de criar filhos é um mundo de culto, o mundo do meu relacionamento com a minha nação, com o mundo inteiro, é um mundo de culto, de culto, de culto a Deus. Portanto, eu sempre começo com Deus. Portanto, você sempre começa com Deus, porque isso é a única evidência que nós estamos no reino de Deus. Quando nós falamos, venha a nós o seu reino, nós já somos a manifestação daquilo que o reino de Deus é. Ele é sobre tudo, porque só Ele é Deus. No princípio, Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo resgate. Imenso amor, que doce som que alcançou a mim. Perdido andei, mas Deus me achou. Fui cego e hoje posso ver. Sua graça tirou meu medo. Bendito o dia que eu fui aos pés do meu Rei, que a morte venceu. Sua vida em mim